Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Você querendo emagrecer e ninguém apoia. Que complicado isso, né? Marido pedindo lanche, os amigos chamando para jantar, os colegas de trabalho pedindo açaí ou lanchinhos todos os dias, as crianças pedindo comida o tempo todo. Como conseguir emagrecer no meio de um turbilhão de situações que muito mais atrapalham do que ajudam? Eu sou a Gladys, nutricionista. Bem-vindos ao Nutrir Descomplicando. Aqui eu falo de emagrecimento de uma forma descomplicada para ajudar você a resolver essa situação na sua vida, no seu dia a dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa falta de apoio que muitas vezes se encontra no processo de emagrecimento e que pode nos levar até a desistência, né? Então essa falta de apoio muitas vezes ela faz com que a gente desista do emagrecimento, com que a gente desista desse processo. Falando em apoio, tem a história da Joaninha, assim. A Joaninha, ela era um animal que tava precisando descansar, tava precisando sair de férias. Aí o que aconteceu? Ela foi convidar os amigos dela. Ela queria viajar, queria, né, fazer um passeio. Ela foi convidar lá os amigos, os colegas dela. E não queria tirar as férias sozinha. E ela foi convidando um amigo aqui, um amigo ali. E foi recebendo um não de outro, não e não, ninguém podia ir, uns não queriam ir, outros já estavam inclusive voltando da sua viagem. E com isso a Joaninha, ela foi perdendo a motivação e pensou o seguinte: vou desistir, afinal não encontrei ninguém que me acompanhasse nesse meu passeio. Então a Joaninha desanimou e acabou desistindo do desejo dela, né? E no final, quando ela já havia desistido, apareceu alguém que aceitou o convite, mas aí ela já estava cansada, ela já não estava mais motivada, já não estava mais nem um pouco afim, e ela resolveu voltar para casa e desistiu. Por que eu falei isso, gente? Porque às vezes, no emagrecimento, nós somos um pouco como essa Joaninha da história. E acontece, ou vai acontecer, o mesmo que aconteceu com ela. Então, muitas vezes a gente está numa situação onde nós estamos frustradas com o nosso peso, desanimados com essa situação do peso, da autoestima, frustrados, desanimados também com tantas tentativas já de emagrecer que acabaram não dando certo. E nós pensamos que se alguém entrar nessa caminhada, nessa jornada com a gente, a tendência é que seja mais fácil, né? E realmente é, quando nós temos um apoio, quando nós temos uma companhia, quando nós temos alguém junto nessa jornada, nessa caminhada, realmente é mais fácil, tá? O grande problema disso, gente, é que essas pessoas que podem nos acompanhar nessa jornada de emagrecimento, elas vão ter os desejos delas, os compromissos delas, as metas delas. E talvez esses desejos, esses compromissos, essas metas não sejam as mesmas que as suas. Então, assim como a Joaninha, o que acontece? Você fica esperando por um, esperando por outro, o marido, os filhos, os colegas de trabalho, os conhecidos. E eles podem não estar dispostos a fazer isso com você. Essas outras pessoas nas quais a gente busca apoio. Talvez eles queiram te apoiar, talvez não. E não tem nada de errado com isso. Não existe uma obrigação de ninguém nos acompanhar nesse processo de emagrecimento, tá? Só que acontece uma coisa muito importante nisso. Enquanto nós ficamos na espera de ter um apoio para realizar algo, o tempo passa e a gente acaba perdendo o ânimo para fazer aquilo, perdendo a motivação para fazer aquilo. E assim também como a Joaninha, a gente acaba o quê? Desistindo. Faz sentido isso para vocês? Vocês entendem o que eu tô trazendo com essa analogia?
Porque aqui entra uma coisa fundamental no emagrecimento. Contar com alguém é diferente de depender de alguém no processo de emagrecimento, fundamentalmente, para muitas coisas da vida. E no emagrecimento não é diferente. Contar com alguém é diferente de depender de alguém. E muitas vezes, no emagrecimento, a gente muito mais está focando em depender de alguém do que em contar com alguém. Isso atrapalha muito o progresso e o engajamento nesse processo. Porque se eu conto com alguém, essa pessoa ela vai me acompanhar nesse processo, ela vai me auxiliar nesse processo. Mas se ela desistir, tudo bem, eu sigo em frente, eu sigo a minha caminhada, eu sigo a minha jornada, eu sigo o meu processo. Diferentemente, se eu dependo de alguém no meu emagrecimento para realizar qualquer coisa, mas também no emagrecimento, nós nos mantemos presos a essa pessoa, às ações dessas pessoas, às atitudes. Então, se essa pessoa da qual nós estamos dependendo desiste, ou não estiver ali, ou não estiver disposta, ou não estiver fazendo o que nós esperávamos que ela fizesse, a gente acaba ficando no mesmo lugar. Nós estacionamos, nós não evoluímos, nós não engajamos, nós não avançamos e nós não emagrecemos. Entendem a diferença do contar com alguém e do depender de alguém? Porque esse detalhe, ele vai fazer uma grande diferença no resultado que a gente vai alcançar. E isso vai nos levar, gente, a falar um pouco sobre a automotivação. Porque muito nesse processo a gente fica assim, nesse ciclo, né? Poxa, mas se eu tivesse alguém para caminhar comigo, poxa, mas se eu tivesse alguém que puxasse a minha orelha quando eu fizesse uma escolha assim que eu acho que não tá adequada, poxa, mas se eu tivesse alguém para ir fazer compras comigo, se eu tivesse alguém para estar junto comigo, e a gente fica nesse se eu tivesse, a gente fica esperando que venha alguém falar algo para nós começarmos ou para nós nos mantermos no emagrecimento. E aí nós estamos sendo dependentes de uma outra pessoa para realizar algo que é por si mesmo. E a automotivação, ela faz com que nós consigamos nos livrar dessa dependência, porque a automotivação, na verdade, a motivação, gente, ela é algo interno. Eu falei já sobre isso num outro conteúdo meu, que tá aqui também disponível na página, que é sobre desistência, né? Desmotivei e desisti do emagrecimento. E nesse conteúdo eu falo um pouco mais até sobre automotivação, tá? E em resumo, assim, a automotivação, ela é a capacidade que alguém tem, que eu tenho, que você aí também tem, de buscar dentro de nós mesmos motivos ou estímulos para alcançar alguma coisa, tá? Para alcançar objetivos. É como se nós fôssemos acender uma fogueira, tá? Para acender o fogo, uma faísca é o suficiente. Se tiver uma faísca, o fogo ele vai acender, a fogueira ela vai começar a queimar. Mas para manter a chama queimando, para manter a chama acesa, a gente precisa ficar alimentando aquela fogueira, colocando mais lenha, talvez soprando, ficando ali em volta, tendo cuidado, tendo atenção. E no emagrecimento é mais ou menos assim. Quando a motivação ela precisa vir de alguém de fora, quando a gente só consegue se manter motivados a partir da fala de alguém, ou de um vídeo que assistiu, ou de ter uma companhia, ou de ter alguém que faça junto, isso é só a faísca. Porque o que vai fazer o engajamento no processo de emagrecimento acontecer de fato é eu manter a chama acesa. É eu ter as ferramentas disponíveis e me utilizar delas para fazer isso acontecer todo santo dia. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem entender o que eu quero dizer com isso? Então, para alcançar qualquer resultado no emagrecimento,
seja 1 quilo, seja 2, seja 5, seja 15, sejam 20 quilos, nós precisamos manter e entender como trabalhar a automotivação. E eu vou trazer aqui alguns aspectos essenciais desse processo de automotivação, que são, primeiro, tá? Para a gente conseguir se automotivar para não precisar depender. Lembra que eu expliquei? Uma coisa é contar com o auxílio de alguém, outra coisa é dependermos de alguém para realizar as coisas que são necessárias que sejam realizadas para o emagrecimento acontecer. Então, para ir trabalhando com essa automotivação e não depender dos outros para ter o resultado, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é lembrar dos nossos porquês, dos nossos motivos, dos motivos daquela ação. Por que eu decidi que eu quero emagrecer? Que impactos o meu peso hoje está trazendo para a minha vida? Que prejuízos eu estou tendo se eu me mantenho assim? Que prejuízos eu terei se nada mudar na minha rotina? Por que eu vou fazer isso? E o porquê, gente, não vai ser só pelos quilos que a balança vai mostrar. Os porquês, eles vão muito além. Então, a gente precisa pensar todos os dias nos nossos porquês. Todos os dias, Gladys? Sim, todos os dias. Se nós não pensamos todos os dias nos nossos porquês, nós vamos nos esquecer deles. E se eu não sei onde eu quero chegar, eu também não vou saber o que fazer. Sabe quando a gente faz, por exemplo, uma receita de bolo? E a gente já fez aquela receita tantas vezes que a gente lembra que vai tanto disso, tanto daquilo, a gente lembra da quantidade de todos os ingredientes. Se a gente ficar por muito tempo sem fazer aquela receita, a gente não vai esquecendo? E aí quando a gente quiser fazer o bolo, a gente não vai conseguir fazer, ou não vai ficar igual, ou não vai dar certo, porque a gente não lembra mais a quantidade, a porção, o tempo de forno. Então, isso acontece porque quando a gente não exercita aquela memória todos os dias, ela vai se perdendo. No emagrecimento é a mesma coisa. Para eu me manter engajado, para eu me manter motivada no emagrecimento, eu preciso, em primeiro lugar, ter clareza todos os dias de domingo a domingo do porquê eu estou fazendo aquilo. Quando eu sei os meus porquês, por que eu estou fazendo isso, eu consigo me automotivar. A segunda questão, o segundo ponto principal que vai fazer com que a gente mantenha uma automotivação e não dependa de ninguém, a gente pode contar com alguém, mas não vamos depender de ninguém, é o fato de nós nos conscientizarmos de que sim, vão haver obstáculos, tá? Que vão fazer as coisas se tornarem difíceis às vezes. Porque não dá, gente, pra gente romantizar o processo de emagrecimento e acreditar que eu decido que amanhã tudo vai mudar, tudo vai ser diferente e daqui a 3 meses eu terei o meu resultado do emagrecimento. Não. Porque nós fomos ao longo da nossa vida desenvolvendo hábitos e comportamentos relacionados ao alimento que não vão mudar só porque a gente imaginou que a partir de agora as coisas vão ser diferentes. Então, quando a gente tem consciência de que sim, vão existir obstáculos, a gente passa a vislumbrar, a entender esses obstáculos, a enxergar eles no nosso caminho, e a partir do momento que a gente enxerga esses obstáculos, identifica eles, a gente consegue também trabalhar em cima deles, deixá-los menos fortes, com menos força, para fazer com que a gente paralise. E isso tem a ver com automotivação, porque quando eu me deparar com um obstáculo, eu vou saber como lidar com ele, e a tendência é que eu lide bem e que eu tenha um sucesso em relação àquele obstáculo. Se eu não tenho a consciência de que o processo ele exige essa consciência, no primeiro obstáculo que eu tiver, eu vou tropeçar, eu vou cair, eu vou paralisar, eu não vou saber o que fazer,
eu vou desistir, vou desanimar, vou me desmotivar, porque eu vou achar que eu não sou capaz, eu vou achar que eu não consigo, eu vou me sentir triste porque ninguém me ajuda, porque ninguém me apoia e eu desisto. Então, ter a consciência previne a desistência do processo de emagrecimento. Porque eu sei que vai ser difícil, eu sei que vão ter momentos que eu não vou conseguir, que não vai dar para ser 8 ou 80, porque os extremos a gente não vai conseguir manter por muito tempo. Então eu consigo ir lidando com isso de uma forma mais efetiva e mais positiva para o meu emagrecimento. E o terceiro fator importantíssimo, que eu já comentei aqui com vocês, para conseguir realmente, né, manter uma automotivação, é justamente: conte com o apoio das pessoas, mas não dependa das pessoas, de ninguém. Conte com o marido, conte com os filhos, conte com os amigos, conte com os colegas e conhecidos, mas eles não têm a obrigação de fazer nada disso com você. Então, conte com eles, mas não dependa deles. Se eles puderem e quiserem engajar e auxiliar, ótimo, maravilhoso, mas se eles não quiserem, eles não precisam, é você que precisa fazer isso em primeiro lugar. Então vai ter o dia que a gente vai acordar sem motivação, eu vou acordar sem motivação, você vai acordar sem motivação, sem vontade de fazer um exercício, sem vontade de organizar a alimentação, sem vontade de comer uma fruta, sem vontade de comer uma salada. Então não espere outra pessoa vir e falar o que você deveria fazer nessa situação, nesse dia em que estiver sem vontade, desmotivada. Ou o que você deveria fazer, ou que comida você deveria comer, ou se deveria comer mais ou menos, ou se deveria beber água ou não beber água. Fale você com você mesmo. Por que a gente dá tanta importância, ou até uma importância maior, para o que os outros falam, do que para o que a gente pensa e fala? Porque a gente dá, muitas vezes, uma força muito grande para o que outra pessoa fala. Muitas vezes, o que a outra pessoa fala, a gente já sabia. Então, se eu tô com dificuldade, com zero vontade de beber água, eu sei que a água é importante. Eu sei que a água faz bem. Eu sei que eu deveria beber mais água. Por que eu espero alguém vir me falar que eu deveria fazer isso? Porque eu estou dependendo de alguém. E não contando com alguém. É diferente. Se eu dependo de alguém, eu não vou tomar água até alguém vir me falar: beba mais água, você precisa beber mais água. Se eu conto com alguém e eu esqueci de beber a minha água ou não tô com vontade, e alguém vier me falar: já bebeu água hoje? Eu vou dizer: opa, ainda não, vou lá, vou beber agora. Ou eu vou me dar conta sozinha: pô, não bebi água, vou lá e vou beber. Se alguém vier me lembrar primeiro, ótimo, mas se não vier me lembrar, quando eu lembrar eu vou tomar. Agora, se eu dependo de alguém, eu vou lembrar que eu tenho que tomar água, mas eu não vou tomar, porque eu estou esperando que alguém venha me falar que eu tenho que fazer isso. E se numa situação simples como beber água já existe essa dificuldade, imagina em momentos e situações onde exige um engajamento maior, onde exige uma energia maior para agir, para escolher, para decidir, para controlar. Então, não depender de ninguém é muito importante. Muito, muito, muito importante, tá? E eu acho que a gente precisa lembrar, sabe, que o processo do emagrecimento, ele é nosso. O meu processo é meu. O seu processo de emagrecimento, você que está aí me ouvindo nesse exato momento, é seu também. Né? Então, ninguém tem a obrigação de me seguir no meu emagrecimento, assim como ninguém tem a obrigação de seguir você no seu. Se puder vir e ajudar e contribuir, ótimo, melhor. Mas se não puder, tudo bem, eu vou sozinha. E eu sei, gente, eu entendo que tem dias que a gente não vai ter forças
para falar algo positivo e se automotivar. Eu sei que vão ter dias que parece impossível resgatar uma palavra que consiga trazer essa motivação. E nesses dias, você precisa respirar fundo, você precisa focar simplesmente em não desistir nessa hora. Porque não desistir já é um grande passo. Não é porque naquele dia eu não consegui fazer um exercício, eu não estava com vontade. Não é porque naquele dia eu não bebi água que eu vou precisar me jogar na comilança. Não é porque o dia que eu não estava com vontade de exercício que eu vou precisar ficar no sedentarismo a semana toda. Então não é porque às vezes eu não consegui fazer alguma coisa que eu vou desacreditar de mim totalmente e pensar que eu realmente não sou capaz de fazer aquilo em momento algum. Então o emagrecimento ele é muito interessante, porque o emagrecimento é como se fosse um filme. Só que é meio que um filme que não tem um meio e um fim muito definidos, né? Ele tem um início, mas não tem um meio e um final muito definidos. Porque tudo vai depender de como os atores principais desse filme vão atuar. E no emagrecimento, no seu emagrecimento, o ator principal é você. Então é a sua atuação no seu emagrecimento que vai definir o seu final. E aí, você quer um final feliz para essa novela? E é importante pensar nisso, porque a gente pode acabar como a Joaninha, desanimando, porque ninguém quis, porque ninguém aceitou o convite, porque ninguém estava disponível, porque ninguém queria, porque alguns já tinham ido e já estavam voltando. E ela desanimou e desistiu. Então, não dá pra gente ser Joaninha no emagrecimento. Não dá pra ficar esperando alguém ir junto, alguém querer fazer. Não dá. Isso que a gente vive aqui tem prazo pra acabar. Então, quando que eu vou dar o passo que eu preciso dar por mim mesma? Quando você vai dar o passo que você precisa dar por você. E é claro, gente, que às vezes a gente sente que realmente precisa de ajuda nesse processo. E como eu disse antes, a ajuda ela é maravilhosa, mas a gente não pode depender de alguém, né? E muitas vezes também essa ajuda que a gente precisa, que a gente busca, que a gente quer, ela nem vai vir das pessoas mais próximas. Talvez ela não venha do marido, talvez ela não venha do namorado, da namorada, talvez ela não venha dos pais, dos irmãos, dos primos, das amigas, dos amigos mais próximos. Por quê? Porque para as pessoas que estão mais próximas da gente, tá bom assim do jeito que a gente tá. Elas não dizem isso para vocês? Mas por que você quer emagrecer? Tá bom assim. Que besteira. Não precisa. E essas pessoas mais próximas, elas falam isso, mas não é também com a intenção de prejudicar a gente. Só que se a gente tiver naquela condição de dependência, quando alguém fala isso, a gente paralisa, a gente desanima, a gente não segue adiante. Agora, se eu tô numa situação de contar com alguém, e alguém me fala isso, bom, então tá, então eu faço sozinho, tu acha que não precisa? Eu acho que precisa e eu quero, então eu vou seguir. Eu não estou dependendo, eu estou contando. Então, muitas vezes, a gente se apoia muito nisso, de esperar pela ajuda dessas pessoas muito próximas de nós. E justamente pela proximidade, a gente não vai encontrar esse apoio. Então, talvez haverão momentos no processo de emagrecimento que um apoio, talvez profissional, seja o que vai realmente te ajudar naquele momento, ou de alguém que você... de um profissional, inclusive, você confie, com o qual você se conecte, né? E eu vim falando muito da habilidade de automotivação nessa nossa conversa, justamente porque isso tem relação com essa nossa espera pelo apoio de alguém. Porque a automotivação, ela vai nos colocar num lugar de autonomia, num lugar onde nós conseguimos realizar o que nós precisamos realizar,
para ter aquele resultado que nós estamos buscando. E ninguém vai ter a força e o poder de limitar isso. E a automotivação, ela é uma habilidade a ser desenvolvida. É uma habilidade de inteligência emocional. E como qualquer outra coisa na vida que a gente aprende, a automotivação também é treinável. Então a gente precisa repetir ações automotivadoras até que aquilo faça parte da gente. E aí vocês devem estar se perguntando, e como que eu faço isso? Que ações são essas, tá? Existem muitas técnicas de automotivação. Dentro do meu programa, inclusive, tem um módulo que eu ensino só isso, né? Tem um módulo específico de técnicas de automotivação, porque a automotivação a gente aprende a desenvolver, né? E aqui eu falei sobre 3 pontos fundamentais para manter a automotivação também, para conseguir já sair do lugar nesse sentido, tá? Então, quem está assistindo agora e não pegou essa parte, volta um pouquinho lá na live, na conversa, e tenta entender os 3 pontos fundamentais, tá? E também para ajudar vocês, né, sobre como fazer isso, como que eu trabalho com a automotivação, é importante a gente, em primeiro lugar, começar acreditando naquilo que a gente quer alcançar. Acreditar que a gente é capaz, acreditar que eu chego lá. Às vezes a gente desacredita um pouco que a gente é capaz, porque a gente olha só para o resultado final. Então vamos imaginar que eu esteja falando com alguém que queira emagrecer 20 quilos. E aí a gente pensa nos 20 quilos e aquilo parece algo tão grande, sabe? Tão difícil, tão distante, né? Nossa, quando que eu vou chegar nos 20? Primeiro eu preciso acreditar, eu vou conseguir esses 20. E para conseguir os 20, primeiro eu tenho que conseguir perder as primeiras 100 gramas. Só que a gente não deve focar no peso, nos números em si. A gente precisa focar no processo, no dia a dia, em não desistir, em colocar um novo hábito na nossa rotina e se esforçar para manter aquele novo hábito por um tempo até que aquilo seja fácil para nós. E tem outro conteúdo que está aqui postado também sobre hábitos, onde eu explico 4 componentes que fazem você conseguir transformar qualquer hábito. E são 4 componentes que eu tenho certeza que você tem, que você só não sabia ainda identificar em você e que fazem você conseguir transformar qualquer hábito na sua vida. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar para vocês, mudem hábitos. Mas como que se faz isso? Então, lá nesse conteúdo sobre transformar hábitos, vocês vão entender como se transforma um hábito. De uma forma muito simples. Então, assistam esse conteúdo também, que vai ajudar muito, tá? Depois de entender e de desenvolver essa confiança no próprio projeto, é preciso estabelecer um ponto de chegada. Então, sim, eu sou capaz de emagrecer. Tá, e aí estabelece onde você quer chegar, qual é a sua meta final. Depois de estabelecer a meta final, a gente vai para uma outra etapa, que é elaborar o caminho, traçar o caminho. Porque não basta eu saber onde eu quero chegar, eu preciso saber por onde ir também. E saber por onde ir pode te levar mais rápido ao destino final. E ir mais rápido não significa fazer qualquer coisa, significa fazer as coisas certas e adequadas para você. E que funcionam para você e que caibam na sua rotina, no seu dia a dia. Tá? Depois de traçar o caminho, a gente precisa, sim, de comprometimento. Lembra que eu vim falando ao longo dessa nossa conversa sobre contar ser diferente de depender de alguém? Pois é. Quando a gente depende de alguém, no fundo, nós não estamos dispostos a nos comprometermos com aquele processo. Porque se eu estou dependendo de alguém, estou esperando que alguém fale para mim o que eu devo fazer, como eu devo agir,
a cada momento, se eu falhar, inconscientemente, eu posso dizer, mas é que o fulano, o ciclano me ajudou. Não deu certo, porque aquilo ali que me disseram não funcionou. E aí eu acabei não fazendo, a pessoa desistiu que me desisti. Quando a gente se compromete, a gente sai da dependência também. Porque se a minha amiga que caminhava comigo não quiser mais ir, não vai. Eu vou, porque eu estou comprometida com aquele ponto de chegada que eu estabeleci para mim. Eu estou comprometida com o caminho que eu entendi que eu teria que trilhar, que eu teria que desenvolver, que eu teria que construir para chegar lá na minha meta de emagrecimento. E isso se faz no dia a dia. Muito se confunde, né, gente, processo de emagrecimento, pensando que o processo é a gente ter paciência para o resultado chegar. Não é. O processo é construir no dia a dia, entre erros e acertos, entre coisas fáceis e difíceis, entre estar motivado e não estar. Sabe aquela frase clichê assim, se você estiver sem vontade, faça as coisas sem vontade mesmo, porque vão te trazer benefício. A automotivação tem a ver com isso. A gente conseguir fazer as coisas porque eu sei onde eu quero chegar, eu lembro dos meus porquês. Faz sentido isso pra você? Se sim, comenta pra mim, tá? E eu sou um grande exemplo disso, tá? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou um grande exemplo disso. Alguns anos atrás, qualquer vento mais forte que soprasse era um motivo para eu não querer fazer exercício, para eu comer qualquer coisa, para eu extrapolar, para eu não me cuidar. Se alguém me falasse, me dissesse, não, vai mesmo assim, vai te fazer bem, eu ia. Se alguém me dissesse, não come assim, né? Tenta pensar numa coisa mais saudável, aí eu ouvia. E eu fui percebendo que nem sempre eu teria alguém ali para me falar o que eu deveria fazer ou não fazer, como eu deveria agir ou não agir. E se eu não tivesse, como que seria? Porque muito mais vezes nós vamos estar sozinhos do que acompanhados no processo de emagrecimento. Muito mais. Então, se eu fico dependendo também de outra pessoa, me trazer esse apoio, me trazer esse incentivo, me trazer essa palavra, eu acabo não avançando, eu acabo ficando muito limitada. E isso é muito perigoso, gente. É muito perigoso. Então, eu entendi que era melhor eu aprender a como fazer para não depender de ninguém. Porque quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Então a gente aprende a se automotivar, a gente aprende a fazer as coisas que precisam ser feitas para o nosso processo e a gente não depende mais do marido contribuir com isso, dos filhos, dos amigos, dos colegas. E é muito mais difícil aprender a fazer e se apoiar, se automotivar do que esperar por alguém. É muito mais difícil. Dá mais trabalho e também vai dar mais resultado. É proporcional e o resultado ele vai ser muito mais duradouro também. Então, não espere você que está aí me ouvindo agora, querendo emagrecer e que está um pouco angustiada porque está sem auxílio, porque está sem apoio, meio sem saber por onde ir. Não espera que esse apoio, que o seu emagrecimento ele aconteça pelas mãos de outra pessoa. Faça você por você, dê os primeiros passos. Busque lá o que eu expliquei sobre automotivação, busque inserir isso na sua vida no dia a dia. Dê os seus passos e quem quiser acompanhar você nisso será bem-vindo, vai contribuir muito. E quem não puder, tudo bem. Quem não puder, tudo bem. Porque a única pessoa que não pode ser neutra
no emagrecimento é você. Concorda comigo? Você que está aí me assistindo? Concorda com tudo que eu falei sobre motivação? Sobre automotivação? Entendem a importância de aprender a se automotivar, de usar as técnicas certas. E nos pacientes que eu atendo, eu vejo que isso é tão importante. Aprender a se automotivar para não dependerem de mim. Eu também, como nutricionista, devo ser um apoio, não uma muleta. Que se eu não estiver ali, a pessoa não anda sozinha. Não, eu preciso ensinar os meus pacientes a se automotivarem, porque eles conseguem andar sozinhos. E eles não ficam presos a mim também, para avançarem, para evoluírem. Faz sentido isso para vocês? Alguém aqui já tinha pensado em algum momento sobre isso? Sobre a motivação, o apoio, nesse sentido? Alguém aqui, nesse exato momento, seja quando for que estiver assistindo essa conversa, essa live, se sente sozinho no emagrecimento e já tinha pensado sobre esse viés que eu estou trazendo hoje, de que a motivação ela é algo interna, né? É a capacidade que a gente tem de buscar em si mesmo os motivos ou estímulos para alcançar, para conquistar algo. No emagrecimento vai acabar sendo fundamental. Então, gente, eu fico muito feliz que vocês tenham acompanhado essa conversa. Se alguma coisa que eu falei aqui ajudou, fez sentido, despertou alguma coisa, trouxe um insight, uma ideia, trouxe alguma resolução, compartilha essa live, compartilha essa conversa. Vamos fazer com que isso chegue mais longe, com que isso alcance mais pessoas e ajude mais pessoas. Isso é uma forma de apoiar, de dizer, olha só, esse conteúdo aqui me ajudou, ele pode te ajudar também. E quando a gente ajuda alguém, o universo também vai nos ajudar nos nossos objetivos, sejam eles quais forem, tá bom? Então, muito obrigado por terem estado aqui, por terem me acompanhado. Eu espero vocês nos meus próximos conteúdos ao vivo, nos gravados também. E acompanhem a página, porque cada vez mais vai chegar conteúdos relevantes no emagrecimento para descomplicar isso para você que está aí buscando algum resultado nesse sentido. Obrigada! Beijão! Um beijo a todos e até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau!